Paz do Senhor, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Meus caros alunos, caros irmãos, eu quero iniciar esta aula agradecendo à editora Cristã Evangélica por ter nos permitido a gravação de mais uma aula, a gravação desta aula. Amém? A aula de hoje é o líder que Deus usa. Então eu quero que você tome posse aí, pegue a tua revistinha. Eu estou aqui com a minha, está aqui a nossa revista. E a aula é a aula de número 7. O líder que Deus usa. O texto base, acompanhe na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10, que diz assim: Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Qual é o alvo desta lição? O alvo desta lição é esclarecer que o verdadeiro avivamento é, acima de tudo, o compromisso com Deus. Sempre eu quero que você entenda no teu coração sempre isto, que tudo que nós fazemos para a obra de Deus, ou aquilo que nós executamos para a nossa igreja, para a obra do Senhor, acima de tudo, nós temos que entender que o alvo é Deus, o compromisso é Deus. Esdras, ele tinha vamos dizer assim, uma grande incumbência, um avivamento, trazer o avivamento de volta para o povo de Deus. Mas o compromisso de Esdras, acima de qualquer avivamento, acima de qualquer busca, ele tinha um compromisso com Deus. É tão interessante que esta lição, assim, ela é maravilhosa. É tão interessante que Esdras era um líder preparado. Isso você vai encontrar no livro de Esdras, capítulo de número 7, versículo de 1 a 10. Esdras só tem 10 capítulos. É um livro curto, maravilhoso de se ler, de se compreender. E no capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 10, vai falar um pouco sobre a história de Esdras, o preparo. Então Esdras era um líder preparado. Entenda isso. Ele era um líder preparado. A sua linhagem, segundo ponto, primeiro ponto, era um líder preparado. Nós lemos o capítulo 7, versículo de número 10, o versículo chave, que Esdras tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Lembra um pouquinho antes no livro de Josué? O que Deus fala a Josué? Josué, não se aparte da minha lei, mas antes medita nesta lei, que é a palavra de Deus, dia e noite, para que tudo aquilo que você fizer, você não vai errar, não vai tropeçar. Nós estamos falando do Antigo Testamento, a lei de Deus. E o que Esdras propõe em seu coração? O que ele propõe? Ele propõe e ele tem uma disposição no seu coração para buscar a lei de Deus, a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Então, Esdras, além de tudo, ele é um líder preparado. Porque uma liderança, ela não se consolida, não se conquista, ou ela não é consolidada de uma hora para outra.
a liderança, o líder preparado leva tempo, é preparo. É preparo. Voltamos lá a Josué. Josué aprendeu com quem? Com Moisés. Ele foi o sucessor de Moisés. Paulo aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel. Esdras estava preparado. Ele era um líder preparado. Por isso que a lição é o líder que Deus usa. A linhagem dele. Vamos aprender sobre a linhagem dele agora. Ele era descendente direto de Arão. Quem era Arão? O primeiro sumo sacerdote de Israel. Todos os elos da árvore da genealogia são dados no capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Você lê aí na tua casa, você depois acompanha, você vai ver a genealogia de Esdras, de onde ele veio. Treinamento, terceiro ponto. O primeiro ponto, ele era um líder preparado. Segundo ponto, a sua linhagem. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal, de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Terceiro ponto, seu treinamento. Então, pode perceber que isso vai levando tempo. Ele era um escriba. O que é um escriba? O escriba é um perito nas escrituras. Ele é um perito nas escrituras. Ele é apto a ensinar. Ele recebeu uma educação sacerdotal. Então, ele era um escriba, ou seja, era um perito, apto a ensinar a lei de Deus, a palavra de Deus. Ele era e tinha uma educação sacerdotal e provavelmente, ao transcrever muitas cópias dos escritos sagrados, foi conduzido a um reavivamento sadio com uma compreensão dos desígnios de Deus para o povo. Olha o preparo de Deus para Esdras. Você parou para pensar? Olha para você ver. Ele era uma pessoa, era um homem tão preparado para liderar o povo, era um líder mesmo que Deus separou para usar a serviço de Deus, que ele foi conduzido a um reavivamento sadio, um reavivamento puro, não tinha uma contaminação. Não havia ele não tinha uma desconfiança do que Deus ia realizar e do que Deus estava fazendo, o que Deus fizera no passado. Então ele tinha uma compreensão tão precisa dos desígnios de Deus para o povo. Era um homem preparado. Quais eram os alvos? Os alvos de Esdras. O alvo principal era vivificar a si mesmo, a vida dele, vivificar a sua vida e a vida do povo. Ou seja, o seu percurso e instrumento foi a palavra de Deus. Josué, medita nesta palavra. Medita dia e noite. Esse é e sempre será o desígnio de Deus para nós. Para nos preparar a sermos verdadeiros líderes a quem Deus quer usar. Amém? Então Esdras, ele tem um tripé sobre a vida dele: buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Meditar sempre na palavra de Deus, cumprir o estatuto, a lei de Deus e ensinar a palavra de Deus. Guarde isto no teu coração. Sempre tenha no teu coração o desejo sempre de buscar a Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então, a palavra de Esdras, para que ele fosse um verdadeiro líder, foi a motivação de seu ministério, foi buscar a Deus, cumprir e ensinar a palavra. A comissão de Esdras é por Artaxerxes. O título que ele era um escriba. Só que o interessante é que Daniel entrou no rei de Nabucodonosor. Daniel influenciou Ciro. Esdras atraiu agora a atenção a Artaxerxes. O povo é levado cativo sobre a palavra de Jeremias,
70 anos de exílio. E o que acontece agora? Daniel é um daqueles que eram levados cativos à Babilônia. Daniel, no seu tempo, ele influenciou a Ciro e, comitantemente, Esdras atraiu a atenção de Artaxerxes. Então, quando o povo foi levado cativo, muitos ficaram à beira do caminho. Muitos não foram levados cativos. Por quê? Porque Nabucodonosor deixou os doentes, os que estavam enfermos, morrendo, ficou no meio do caminho. Esse povo ficou sem pátria. Eles ficaram lá. 70 anos enquanto o povo ficou lá no cativeiro, esse povo também ficou sem a palavra. Esse era o intuito então de Esdras. Buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Não somente para o povo que estava na Babilônia, mas também o povo que ficou sem a pátria e sem buscar a Deus. Então, Esdras tinha também uma tarefa muito difícil. Convencer o povo, porque muitos já haviam estabelecido a sua morada no cativeiro na Babilônia. Eles haviam estabelecido famílias lá. Então, Esdras ele tinha uma tarefa muito difícil. Qual era essa tarefa difícil? Convencer então o povo a deixar aquilo que eles construíram na Babilônia e seguir a reconstrução em Jerusalém. Não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa muito difícil. E veio um outro desafio. Nós estamos falando assim, um resumo muito, muito rápido. Então veio um outro desafio. A viagem até Jerusalém para reedificar os muros, reedificar Jerusalém. Por quê? Porque Esdras ele tinha tanta eloquência na sua voz, em Deus, no Deus verdadeiro, perante o rei ele ficou com vergonha de pedir proteção, porque ele estava levando ouro, ele estava levando prata, ele estava levando coisas de valores, ele estava levando o povo. Só que ele falava tão veemente de Deus, ele tinha tão confiança em Deus, que ele ficou constrangido de pedir proteção militar para a jornada, porque era uma viagem muito perigosa. Assim ele levou o povo a um período de jejum, oração, pedindo que Deus honrasse a confiança que nele havia sido depositada. Olha para você ver, que líder é esse? Buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Então, queridos, embora levasse o povo a ter vários dias de jejum e oração, é evidente que Esdras também elaborou minuciosamente, ou planejou um plano para assegurar o êxito da viagem, o que faria em Jerusalém. Porque é necessário fazer planos. Se já entregamos a vida a Cristo, porque não constitui falar de fé, ser prudente, refletir, refletir muito, estabelecer alvos para a jornada da vida. O que você tem que entender no teu coração? Tudo que nós fazemos para Deus é Ele quem vai nos dar a vitória. Amém? Guarde isto no teu coração. Tudo o que fazemos para Deus é Ele quem nos dará a vitória. Então, queridos, você quer ser uma pessoa quer ser um líder, uma pessoa a quem Deus vai usar? Então, faça como Esdras. Seja um líder preparado, se prepare. Amém? Se prepare, busque a Deus. Cumpra a palavra dele. Ensina a palavra de Deus. Esdras foi ensinado. Esdras, ele foi preparado. Daniel, ele foi um influenciador. Para Ciro libertar o povo. E Esdras, ele é um influenciador de Artaxerxes. Amém? Seja um influenciador. Seja um líder. E nós nos vemos na próxima aula. Amém? Estaremos juntos. Quero agradecer esse breve momento que nós estivemos juntos, esses 15 minutos que nós estivemos juntos. E leia a revista em casa, leia a tua revista, leia a palavra, leia o livro de Esdras. São 10 capítulos, é rápido, você vai compreender muitas coisas ali. E na próxima aula nós vamos estar juntos, que é Dormindo com o Inimigo, a 8ª aula. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa ser um líder, que você possa buscar a Deus, que você possa cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, os estatutos de Deus, e fazendo assim, tudo o que você fizer em Deus, é Ele quem vai te dar a tua vitória. E lembrando, aquilo que eu falei para você,
Tudo que você for fazer, faça para Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo e até a próxima aula.